No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o aprimoramento diário e o quanto ele é fundamentalmente importante quando se trata de fazer dinheiro dentro do digital. Eu vou te mostrar três grandes problemas aqui nesse vídeo, tá? Que fazem com que você não consiga aprimorar seus conhecimentos, aprimorar você como pessoa dentro do digital e depois nós iremos apresentar como você pode resolver esses problemas através de uma nomenclatura de um framework que eu desenvolvi aqui para poder ajudar vocês nesse vídeo. Então, se você já gostou dessa ideia, deixa o like aqui e bora começar esse vídeo. Começando com o primeiro dos maiores problemas quando se trata do aprimoramento diário. Estou falando do medo. O medo é uma coisa que barra a gente muitas vezes de se aprimorar. Tem inclusive um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. É um dos livros mais interessantes sobre esse assunto, porque ele fala sobre os diversos tipos de medos que existem, né? E como eles se manifestam no nosso dia a dia, né? No caso, dentro do livro, ele comicamente fala no sentido ali como se o diabo ocasionasse essas situações no nosso dia a dia, barrando o nosso desenvolvimento como pessoas, né? E um dos medos presentes nesse livro, que é o mais importante, na minha humilde opinião, é o medo da crítica. Existem outros medos, como o medo da morte, e ele está muito relacionado a todos eles, principalmente. Mas o medo da crítica é um dos medos que mais fazem você barrar quando você quer fazer as coisas darem certo. E para isso eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu não comecei dentro do digital, né? Eu entrei no digital depois de muitas barreiras dos medos que eu tinha, né? Então, há alguns anos atrás eu era engenheiro, né? Então eu fiz engenharia de materiais na Federal da Paraíba, né? E basicamente eu estava fazendo aquilo que as outras pessoas queriam que eu fizesse, mas não aquilo que eu queria para mim, né? Que eu sempre quis ter uma vida mais tranquila, uma vida de mais liberdade, né, geográfica, liberdade financeira, né? E o medo me barrava muitas vezes porque eu queria atender à expectativa da sociedade. E por eu querer atender à expectativa da sociedade, eu deixei de crescer, né? Por muitos anos, né? Foram 7 anos aí travado nesse sentido, né? E demorou para eu começar a ter uma nova perspectiva. E se eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei, completamente contra tudo que as pessoas diziam para mim, se eu tivesse deixado o medo da crítica tomar conta do que eu queria para minha vida, com certeza eu não estaria aqui hoje, né? Um negócio digital próspero, ajudando vocês aqui no YouTube, né? E muitas outras coisas, né, que estão acontecendo na minha vida que não teriam sido realidades se eu não tivesse tomado essas decisões. Então, para você, fica aí essa super dica. Não deixe o medo, o aspecto medo da crítica, tomar conta do seu ser. Você, ao longo dos dias, você precisa trabalhar a sua mente para que você consiga superar esses medos e você tome a decisão que melhor faz sentido na sua vida, tá? Tenho certeza que você vai ter resultado. O segundo problema, né, que faz com que você não consiga se aprimorar diariamente é a dor do crescimento versus a mediocridade, né? A dor do crescimento versus a mediocridade. Quando a gente fala da dor do crescimento, ela acontece quando você, por exemplo, está montando o seu primeiro negócio digital, né? Montando as suas coisas, começando a fazer as coisas darem certos. Os primeiros problemas relacionados a crescimento começam a acontecer. Você começa a ter que fazer gestão de pessoas, você começa a ter que lidar com mais dinheiro, né? Você começa a ter que lidar com mais clientes, né? E naturalmente você vai começar a sofrer os sintomas da dor do crescimento. E muitos travam nessa parte e preferem manter uma base menor de clientes, faturando ali seus 3, 5 mil reais no mês, porque é um ótimo dinheiro. Vamos dizer que não é, a gente vive num país
onde as pessoas, a maioria das pessoas vivem na miséria, infelizmente, né? Então, 3 a 5 mil reais é um dinheiro que você tá, tipo, acima de 10% da média brasileira, né? Então, você tá muito bem, né? Digamos assim. Mas, por ter medo de crescer mais, você acaba se tornando uma pessoa medíocre, porque você se contenta com aquilo que para você tá ótimo, né? Você se contenta, você deixa de se aprimorar e você para no tempo, tá? E isso pode ou não, né, gerar um problema maior, que é a relação realmente ali de você tentar manter os clientes que você tem, por exemplo, e você não conseguir nem mantê-los porque você simplesmente parou no tempo, você não se aprimora mais, você não refina mais as suas habilidades, você não busca mais conhecimento, né? E você acaba ficando travado nesses aspectos. E o terceiro dos problemas é o problema que eu descobri há pouco tempo na minha vida e que depois que eu acabei com esse problema, as coisas estão fluindo muito melhor, principalmente dentro da minha mente, que eu vivia com a mente muito perturbada, muito embaralhada com diversas coisas. Entrei em muitos projetos no passado que fizeram com que eu desacelerasse um pouco, desanimasse, porque eram projetos que não faziam sentido para mim, mas eu estava fazendo justamente porque minha cabeça estava embaralhada, né, e não conseguia ver, né, com clareza o que era melhor para mim fazer, né? E eu estou falando das redes sociais e dos conteúdos dopaminérgicos, extremamente dopaminérgicos. A realidade é que isso, as redes sociais como um todo, elas geram alguns problemas na cabeça da gente que são muito perigosos para quem quer desenvolver um negócio digital. Ainda mais a gente tendo acesso fácil ao computador, ao celular a todo momento. Você tem acesso ao Instagram, ao TikTok, faz com que você acabe muitas vezes deixando de fazer um negócio dar certo e ficar assistindo videozinho bobo de Instagram, né? E isso aconteceu muito comigo durante muito tempo, até o momento que eu desinstalei minha rede social, né? Inclusive vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo melhor sobre esse assunto, como que foi a experiência de ter desativado essa rede social e partido somente para cá, para o YouTube, o conteúdo denso, o conteúdo sem dopamina, não tem corte, né, uma conversa que eu estou fazendo com vocês e atrai pessoas melhores, né? E outra coisa muito importante desse assunto relacionado à rede social é a questão da comparação. Eu via muitas pessoas que eu conhecia no digital que isso é um certo egoísmo por parte nossa mesmo, como seres humanos. Eu via que a pessoa ainda estava num processo, às vezes até um pouco abaixo de mim, assim, em questões monetárias, financeiras, digamos assim, e na rede social parecia que essa pessoa estava tendo uma vida muito acima da média, tendo uma vida super acima. E a gente, naturalmente, a gente se compara com essas pessoas, tá? Até me abrindo aqui com vocês em relação a isso, porque é normal, essa é coisa do ser humano mesmo, né? E muitas vezes eu caía nessa tentação de me comparar com outro que estava, teoricamente, abaixo de mim, assim, digamos assim, de uma forma bem tosca assim de dizer, mas só para poder apresentar o exemplo para vocês. E eu me comparar com essa pessoa porque na rede social, nos stories, né, nas postagens, ela parecia que estava super bem de vida, né? E talvez na realidade não seja bem assim, mas a gente tende a se comparar com a vida dos outros e a gente começa a achar que a nossa vida não presta, que a nossa vida não vale a pena, que a gente não está vivendo uma vida que é boa pra gente, né? Que o processo que a gente está passando ele não é bom, né? E a gente começa a ser infeliz, né? Então, acabar com o fardo da rede social foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, e até mesmo na produção de conteúdo em rede social, como Instagram e TikTok, conteúdo curto, né? Isso tende a fazer com que sua mente não aprofunde nos conhecimentos que você quer buscar para sua vida, para poder crescer, né? E naturalmente você também atrai pessoas que só consomem esse tipo de conteúdo, conteúdo dopaminérgico, são pessoas viciadas, né? Então, inclusive por isso eu tô aqui, né? Então, só para poder explicar para vocês todos esses problemas, né? E agora eu quero passar para você o framework que eu utilizei para poder sair desses problemas e começar a ter um novo panorama de vida, um novo
novos ares, digamos assim, né? É o framework Amolar. Por que Amolar, né? Digamos assim. Basicamente, você, até trazendo uma significância em cima disso, você é como se fosse uma faca. E você precisa, para que o corte seja sempre limpo e seja fácil, né? A faca sempre seja muito afiada, você tem que amolar você todos os dias. Você tem que se aprimorar todos os dias, senão você vai acabar morrendo na praia, né? Porque aqui dentro do digital, principalmente, as coisas se desenvolvem muito rápido e você precisa se desenvolver muito rápido para que você seja uma pessoa melhor, porque você só vai conseguir crescer em todos os aspectos da sua vida se você está se aprimorando, se você está se desenvolvendo como ser humano. E por isso eu desenvolvi o framework Amolar. A, conhecido como atenção com intenção. M, minimizar a dopamina. O, organizar tarefas. L, lapidar as suas habilidades. A, avaliar e ajustar a rota. E R, resistir e repetir. Vamos começar com esse primeiro ponto, a parte de atenção com intenção. Você somente vai conseguir conquistar as coisas da sua vida se você tiver intenção e atenção às atividades do seu ofício, né? Todas as atividades do seu ofício precisam ser feitas com atenção. Eu, para desenvolver esse vídeo, por exemplo, eu tive que estar em atenção para poder desenvolver todo o plano desse vídeo, né? Então, para tudo que você faz na sua vida, você tem que ter atenção e intenção. Você tem que ter intencionalidade para poder executar as coisas da sua vida. Então, comece a tirar distrações nos momentos, nos blocos que você for utilizar para estudo, nos blocos que você for utilizar para leitura, né? E você com certeza vai obter resultados surpreendentes, tá? Para mim funciona muito bem e tenho certeza que para você pode funcionar também muito bem. Uma dica muito interessante, prática, só para a gente deixar mais prático tudo isso, coloca o celular no modo foco, tá? E tira todas as notificações do seu celular. Cara, isso aí é uma das melhores coisas que eu fiz, tá? Tirar a notificação de WhatsApp, principalmente, meu Deus. Melhor coisa que eu fiz. Agora vamos falar do M, minimizar dopamina. Basicamente é o que eu já falei para vocês no começo do vídeo. É o controle de rede social. A minha recomendação máxima é você excluir seu Instagram e TikTok, né? Ah, Gustavo, mas eu consigo meus clientes tudo pelo Instagram, meus clientes são tudo de lá. Repense um pouco nisso, tá? Principalmente em tudo que eu falei antes, né? Eu falei sobre a questão do envolvimento de vídeos curtos, né? E o quanto isso atrai um público muito mais que assiste conteúdo curto, certo? Pensa nisso e pensa em como você pode começar, ao invés de produzir conteúdos curtos, começar a pensar e criar linhas de pensamentos mais complexas para poder atrair um público muito melhor para a sua vida, né? Pessoas muito mais qualificadas que vão te ouvir por mais tempo, né? Porque pensa comigo, uma pessoa que assiste um vídeo de 1 minuto e meio, qual que é a chance dela comprar alguma coisa sua? Pensa aí. E uma pessoa que assiste 15 minutos de vídeo seu, qual que é a chance dela comprar alguma coisa sua? O tempo de contato é fundamental. E pelo Instagram você não vai ter tempo de contato. Você pode ter janelas de contato, mas tempo de contato não. Não vai ter. Não vai ter. Só de live, se você for fazer live. Então, o melhor caminho são os conteúdos longos, se você pretende utilizar a rede social, tá? Então, minimize o tempo de uso dessas redes sociais, se você não quiser se desapegar delas completamente, tá? No final do vídeo eu quero passar uma dica para você interessante sobre isso, que eu utilizo hoje o Instagram sem estar presente no Instagram, tá? Agora vamos falar sobre o O de Amolar. Organização de tarefas de alto impacto. Existe uma ferramenta que eu utilizo há alguns anos, desde a época que eu fazia engenharia, desde a época que eu trabalhei, né? Que é chamada GTD, Getting Things Done. Depois você dá uma pesquisada, inclusive vou ver se eu deixo aqui na descrição o link do livro sobre esse assunto, para você poder entender em mais detalhes como você pode utilizar o GTD no seu dia a dia para que você se torne uma pessoa mais eficiente, para você ter mais tempo de qualidade com
a sua família, você ter mais tempo de qualidade para poder fazer as coisas que você ama, tá? Ou também para poder estudar, para poder se aprimorar em outros aspectos que a gente vai falar logo em seguida, tá? Tenho certeza que colocando essa questão do GTD vai melhorar muito os seus resultados. Se tiver algum vídeo que eu já tenha feito sobre esse assunto, eu vou deixar no card. Por enquanto ainda não tem, mas caso já tiver, vai estar aqui no card, beleza? Agora vamos falar sobre o L, lapidar habilidades. A prática deliberada. Você talvez seja um prestador de serviço, ou talvez seja um mentor, infoprodutor, não sei com o que você trabalha. Ou talvez você também tenha um negócio físico. Mas a realidade é que se você não lapida as suas habilidades corriqueiramente, todos os dias, em algum momento você vai ficar para trás. Então, a prática deliberada de lapidar as suas habilidades dia após dia, buscar novas soluções que você pode trazer para os seus clientes, buscar novas coisas que você pode fazer pelos seus clientes, com certeza é um grande diferencial. Você não pode abrir mão de jeito nenhum, tá? Lapidar a habilidade é fundamental para que você continue se desenvolvendo todos os dias, tá? Então, compre mentorias, compre cursos, assista, coloque em prática, veja o que faz sentido para você. O que não faz sentido, descarta, tá? Essa é a questão da inteligência. A inteligência é uma ferramenta. As pessoas podem trazer inteligência para você. Você pega aquilo que faz sentido e transforma em sabedoria, e aquilo que não faz sentido para você, você descarta, tá? Então, faça valer a pena o estudo, tá? Agora falando do A, avaliação e ajuste. Dentro do digital, a todo momento, a gente está tomando ações de risco, né? Eu estou tomando uma ação de risco fazendo um vídeo como esse. Estou tomando uma ação de risco ao decidir, ao invés de ficar somente como um prestador de serviço, estar produzindo conteúdo na rede social, né? Eu avaliei a situação do meu negócio e defini que era melhor seguir por esse caminho, né? E ajustei minha rota. Porque até então eu somente era um prestador de serviço, né? Gestor de tráfego, trabalho com estruturação comercial. Mas comecei a verificar e para mim faz muito mais sentido hoje eu trabalhar com muitas pessoas, né? Falando com muitas pessoas, né? E vendendo o meu conhecimento ao invés de vender uma prestação de serviço, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu posso até deixar aqui no card ou no link aqui da descrição. Mas é fundamental a todo momento você ter métricas de análise para você tomar as melhores decisões do seu negócio, né? É fundamental isso, que você avalie, pelo menos uma vez na semana, tira um momento para reflexão, tira um momento para olhar para o nada e refletir sobre sua vida, avaliar e ajustar a rota que você está tomando, né? Planeje. Isso com certeza vai melhorar muito os seus resultados. E por último, resistir e repetir. Resistir porque simplesmente é difícil. Em alguns momentos, e na realidade, o esforço que a gente coloca dentro de um negócio, ele não é diretamente proporcional aos resultados, tá? Em alguns momentos, você vai colocar muito esforço e você vai, na verdade, diminuir seus resultados. Em alguns momentos, você vai se esforçar muito pouco e os resultados vão decolar, né? Então, a realidade é que você tem que dar tempo ao tempo. Leva tempo para as coisas acontecerem. Para mim, demorou 3 anos. 3 anos que eu não ganhei, eu ganhei pouco, muito pouco, né? Que eu passei realmente ali por situações bem difíceis, né? Quebrei 3 vezes. Então, a questão é quanto tempo você consegue resistir às dificuldades. Você passando essa primeira barreira de dificuldade, o resto começa a ficar mais simples. Aí basta você repetir o processo, né? Fazer novos projetos e continuar se aprimorando, tá? Então, é basicamente isso. Esse é o framework Amolar, né? Atenção, minimizar dopamina, organizar tarefas, lapidar habilidades, avaliar e ajustar e resistir e repetir, certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha gostado desse formato. Hoje estou aqui na casa da minha namorada, um cenário um pouquinho diferente aí para vocês, para dar uma quebrada aí no processo, né? E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, conversar comigo, tem o link aqui embaixo
da minha página, tá? Pra você poder conversar comigo, quem sabe a gente fazer algum trabalho juntos aí se você tiver interesse. E aqui embaixo também, 14 dias gratuitos da ferramenta da Go High Level, tá? A melhor ferramenta de CRM e construção de agente de inteligência artificial, estruturação comercial, análise de métricas e dashboards. É a melhor ferramenta do mercado hoje, pode ter certeza. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e tamo junto e é só o começo, pessoal. Te vejo no próximo momento.